Senhores, existem coisas que são muito grandes no universo e coisas que são muito pequenas. Você pode comparar, por exemplo, o tamanho de uma célula com o tamanho de uma galáxia. São medidas totalmente diferentes, só que elas vão utilizar a mesma representação, que é a notação científica, que aqui nós iremos chamar de NC. A notação científica serve para representar números extensos. Cuidado! Quando eu falo em extensão, não me refiro à quantidade do número, e sim à sua forma. Então, isso daqui, apesar de ser um número muito pequeno, é um valor extenso, 42. Olha quantos algarismos são necessários para escrevê-lo. Da mesma maneira, esse número, que ele também acaba sendo um número muito extenso, devido à quantidade de algarismos que são necessários para escrevê-los. Então, a notação científica surge no contexto de nós reduzirmos o espaço ocupado na representação numérica desses valores. Isso porque facilita bastante na hora de fazer as representações. Os senhores verão, por exemplo, que o número 3 bilhões pode ser representado como 3 vezes 10 na 12. Caso não fosse dessa maneira, olha que coisa absurda o espaçamento necessário para escrever esse número. Então, os senhores estão vendo a diferença de tamanho? A notação científica, portanto, surge nesse contexto. E vamos entender primeiro de uma forma muito simples, onde eu tenho o número 20.000 aqui. Esse 20.000 eu posso quebrá-lo em 2 vezes 10.000. E esse 2 vezes 10.000 pode ser quebrado em 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. No caso, em 4 multiplicações por 10. Lembrem-se do fundamento que acabamos de ver de potenciação. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. 1, 2, 3, 4, 2 vezes 10 elevado à quarta. Sair dessa representação para esta. Como eu disse, 20.000 não é um número que tenha tantos algarismos. Então, quando você o coloca em notação científica, não causa o mesmo efeito visual que o 3 bilhões, mas ainda assim é necessário saber colocar tanto números menos extensos quanto números que são mais extensos. Perfeito quanto a esse ponto? Senhores, aqui cada um desses elementos recebe uma nomenclatura especial. Esse 10, ele é a nossa base decimal. O 4, obviamente, é o expoente. Já esse 2 recebe a nomenclatura de uma mantissa. E a mantissa segue a linha de ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Vejam que esse número 2, ele é maior do que 1 e, obviamente, ele é menor do que 10. Portanto, esse número daqui é uma notação científica. Muita gente pode confundir e pensar. Vou te dar alguns exemplos. 32 vezes 10 à terceira. Esse número está em notação científica? Não, ele não está. Mas, Felipe, não tem uma base decimal? A base decimal, ela é um dos elementos que compõe a notação científica. Mas você tem que olhar principalmente para a mantissa. A mantissa, para ser classificada em notação científica, tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. O 32 é maior do que 1, mas ele não é menor do que 10. Portanto, não entra nessa classificação. Perfeito, senhores? Vejam só. Aqui eu mostrei quando o número ele acaba sendo, quando ele não é decimal. Quando ele for decimal, o senhor vai usar uma forma muito parecida. Digamos que eu tenha 0,000000139. E eu vou até colocar mais alguns outros aqui, como por exemplo 42 milhões. Em mente, o senhor precisa ter que os números têm que estar de acordo com a mantissa. Então, essa vírgula, ela vai ter que estar entre o 1 e o 3. Por quê? Porque aí o número se resultará em 1,39. Se ficar aqui é 13. Se ficar aqui é 0,1. É menor, entendeu? Você vai contabilizar deslocamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula deslocou-se, podemos pensar na casa, deslocou-se 6 vezes para a esquerda, perdão, para a direita. Vai ficar negativo. Então, fica 1,39 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui é o contrário, né? Em geral, para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Mas aqui a gente vai fazer uma inversão. Deslocamentos para a esquerda você subtrai, deslocamentos para a direita você subtrai, deslocamentos para a esquerda você soma. Nesse caso, a vírgula terá que ficar entre o 4 e o 2 para cumprir a regra da mantissa. Teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4,2 vezes 10 elevado à sétima. Mais dois exemplos. Eu gostaria que, após eu copiar os exemplos, que os senhores pausassem o vídeo e tentassem fazer a colocação do número na notação científica, beleza? Este daqui será os nossos dois exemplos. Pronto. A vírgula ficará nessa posição. 1, 2, 3, 4, 5. 4,39
vezes 10 elevado a menos 5. Da mesma maneira que a vírgula está nessa posição, 1, 2, 3, 4, 5. 1,23 vezes 10 elevado à quinta. Senhores, cuidado. Este número, dado na letra A, ele está em notação científica? 4,2 vezes 10 a menos 9? Sim. Já este número, 434 vezes 10 elevado à sexta, está em notação científica? Não. Felipe, é possível representar o número dessa maneira? Sim. O Enem pode cobrar o número dessa maneira? Pode. Entendam, da mesma maneira que eu falei que, se você tem 16 sobre 18, você é necessariamente obrigado a fazer a simplificação? Não. Quem vai dar o indicativo de simplificação é o enunciado ou as alternativas. E, obviamente, as alternativas fazem parte do enunciado. Logo, você vai colocar em notação científica se o enunciado der a entender ou deixar claro ou solicitar que você deve colocar em notação científica. Como é que você faria isto, por exemplo, com o valor da letra B? Sabendo que a vírgula está nessa posição, nós vamos agora sofrer dois deslocamentos, 4,34. Foram dois deslocamentos para a esquerda, logo você soma. Vamos somar 2. 6 mais 2, 8. 4,34 vezes 10 dá 8. Já na letra C, se eu tiver esse número 0,0984 vezes 10 elevado a menos 6. Este número não está em notação científica, mas a questão pode pedir para você expressar assim? Pode. Porém, caso o enunciado der a entender que tem que colocar em notação, o que a gente faz? 9,84 vezes 10. Senhores, o deslocamento foi para a direita, você vai subtrair. Não foram dois deslocamentos? Você subtrai 2. Só que nós já temos menos 6. Se eu subtrair 2, fica menos 8. Felipe, eu não vou fazer jogo de sinal aqui? Não, não vai. Porque o jogo de sinal existiria neste caso. Menos com menos. Aqui não. Estão vendo? É menos 6, menos 2, menos 8. Então, 9,84 vezes 10 elevado a menos 8 é o nosso resultado. Se ligaram, senhores? Pronto. Visto isso, nós vamos comentar agora um outro aspecto totalmente fundamental dessa parte, que é a utilização dos prefixos. Não sei como foi a infância dos senhores, mas eu joguei muitos jogos e, em geral, você tinha isso daqui, ó. Aqui tava os HP, os Life Points. Aí, se você estivesse jogando um jogo de magia, por exemplo, RPG, aqui ficava a sua mana. E aqui em cima ficava a moeda do jogo que você poderia adquirir. E essa moeda, ela variava conforme a sua representação. Vejam só. O único jogo que fazia a representação completa do dinheiro que você tem é GTA. É o único jogo que eu lembro, assim, agora, nesse momento. Todos os outros, eles utilizavam abreviações. Então, assim, eu joguei muito um jogo chamado Gladiatos. E no Gladiatos, a barra de ouro ficava aqui. Só que ela só fazia a representação até 999. Era 999G. Por que 999G? Era gold, no caso, moedas de ouro. Depois que passava de 999G, ele não escrevia 1000, escrevia 1K. O que é 1K? É 1000. E aí, depois chegava um tempo, ele fazia 999K. Passando de 99K, ele não escrevia 1000K. Ele passava a escrever um M. E o que seria o M? 1 milhão. Então, isso são formas de utilizar os prefixos, que eu vou mostrar aos senhores agora quais são os principais, na representação de números, para facilitar a escrita, ocupar menos espaço e, consequentemente, deixar aquele jogo mais palpável, de acordo com a realidade, né? Então, vejam bem, nós temos o quilo, o mega, quilo, mega, giga e tera. O quilo vale 10 elevado a 3. O mega vale 10 na sexta. O giga, 10 na nona. E o tera, 10 na 12. Leia-se 1000, 1 milhão, 1 bilhão e 1 trilhão. Perdão. 1 milhão, 1 bilhão e aqui nós temos 1 trilhão, que é 10 elevado a 12. Show de bola, senhores? Então, vamos aqui fazer essa representação do seguinte número. Eu tenho 300 milhões. Esse 300 milhões pode se refletir da seguinte maneira: 3, 6. 300 vezes 10 elevado à sexta. Esse número está em notação científica? Não, não está. Mas eu posso trocar esse 10 na sexta por esse mega.
Digamos que aqui fosse 300 milhões de segundos. Deixa eu colocar bem organizado aqui para vocês entenderem as possibilidades. 300 milhões de segundos podem ser expressos como 300 vezes 10 na sexta segundos, que eu posso trocar esse 10 na sexta por mega, ficando 300 megasegundos. Felipe, isso está em notação científica? Não, não está. Mas lembrando, essas representações são todas possíveis. Se ele quisesse notação científica, esse número ficaria como sendo 3 vezes 10 na 8. Felipe, você está me confundindo. Eu vou expressar na maneira A, B, C ou D, todas. O Enem pode cobrar todas. Inclusive, ele pode cobrar até que você escreva 300 milhões, ou melhor, marque a alternativa que está escrita 300 milhões. São todas essas possibilidades. Daí a noção que eu passei aos senhores em aulas anteriores sobre senso numérico, totalmente expressa a partir disso. 3 vezes 10 elevado a 8. Felipe, só tem esses 4 prefixos? Muito pelo contrário. Esses são os positivos, mas nós temos o mili, o micro. O micro, ele é um Uzinho com a perninha puxada. O micro, o nano e o pico. Existem mais de 20 prefixos. Eu estou mostrando aos senhores apenas aqueles que são mais importantes. Como esses casos daqui, ó. 10 elevado a menos 12. Pega uma cadeira, mulher. Pega uma cadeira ali. Senta aí. Sim, pô, pega uma cadeira ali. Você bota aqui do lado. Fica tranquila quanto a isso. Senhores, digamos que a gente tenha agora, vamos fazer uma série de exemplos. Deixa eu pegar todos esses prefixos e colocar para cá. Pronto. Aí, a gente tem agora esses valores. Letra A. 32 milhões. Pronto. Lembrando, o meu objetivo não é colocar esses valores de notação científica, mas especificamente expressá-los de alguma maneira nos prefixos que estão aqui. Primeiro, vamos usar o quilo. Isso ficaria 32 mil. Aqui é mil, né? 10 a terceira. Aí ficaria 32 mil quilo. Só que eu posso representar também esse mesmo número com o mega. 32 vezes 10 na sexta, ó, 36. 32, aí eu troco esse 10 na sexta por mega. 32 mega. Agora, e se eu tivesse um número como esse? 0,00000000142. Muito bem. Vamos fazer os seguintes deslocamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 1,42 vezes 10 elevado, não foi para este lado, vai ficar negativo, menos 9. E eu posso trocar esse menos 9 por qual desses prefixos? Nano, sabendo que aqui é 1,42 nano alguma coisa. Vamos imaginar que aqui foi joules. Aí ficaria nanojoules. Os senhores se ligaram nesse ponto? Repete comigo, qual é o nome de cada um desses prefixos? Quilo, mega, giga, tera, mili, micro, nano e pico. Tem mais? Tem. O fento, por exemplo. Aí os fãs de Berserker, nesse momento, já começam a vomitar. Mas o fento vale 10 elevado a menos 15, por exemplo, não é? Felipe, por que o fento não está aqui nas letras que você colocou? Porque ele não é cobrado. Ou melhor dizendo, não é que ele não é cobrado, é que não há indícios de que ele foi cobrado. Lembrando que eu analisei as questões desde 1998 até 2025. Não foi cobrado fento. Pode aparecer? Pode. Porém, qual é a minha ideia? Fento sendo cobrado, o Enem vai dar alguma maneira de fornecer uma dica para vocês a respeito de quanto ele é. Se ligaram nesses pontos? Esses 8, os senhores têm que saber. Os 8 já foram cobrados e já teve questões que o Enem forneceu e teve questões que ele não forneceu. Não se confie que o Enem vai ficar fornecendo toda hora esses valores para os senhores, tá certo? O mais provável é que não seja fornecido. Perfeito. Visto isso, vamos fazer aqui alguns exemplos agora dessa parte. Começando vamos fazer esse daqui. Usando um computador construído com peças avulsas, o japonês Shigeru Kondo calculou o valor da constante matemática π com precisão de 5 trilhões de dígitos. Com isso, foi quebrado o recorde anterior, de 2 trilhões de dígitos, estabelecido pelo francês Fabrice Bellard. A quantidade de zeros que segue o algarismo 5 na representação do número de dígitos de π, calculado pelo japonês, a gente sabe que é exatamente 5 trilhões. Então, 5 mil, 5 milhões, 5 bilhões, 5 trilhões, 12 zeros. Letra D, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 12. Segura que a gente já vai fazer essa daqui. Outra. Olha essa. Aqui está.
As distâncias no espaço são tão grandes que seria muito difícil gerenciar os números medindo-os em milhas ou em quilômetros. Então, os astrônomos criaram uma medida padrão, o ano-luz. O ano-luz é a distância percorrida pela luz do vácuo durante um ano. Para se ter uma ideia, um segundo-luz é igual a 300 quilômetros, 300 mil quilômetros, ou seja, se dois objetos estão separados por um segundo-luz, a distância entre eles é de 300 mil quilômetros. Na imagem, tem-se a representação da Via Láctea, e no círculo em destaque, a distância entre o Sol e a Terra é igual a 8 minutos-luz. A distância entre o Sol e a Terra em quilômetros, escrita como a potência de base 10 é de, vejam que não, ele não pediu em notação científica, pediu em potência de base 10. Então vejam, a distância de um segundo-luz é de 300 mil quilômetros. Só que ele disse que a Terra está a uma distância de 8 minutos-luz. Vamos fazer aqui uma leve conversão, senhores, vocês vão conseguir entender. 8 minutos, se eu fizer vezes 60, isso será 480 segundos, não é? 1 minuto tem 60 segundos, 8 minutos terão 480. Um segundo-luz tem 300 mil, 480 terá x. Como é que a gente multiplica quando tem bastante zeros? Você faz os números sem zeros. 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 4, 12, com 2, 4. 144. Adicionaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocando em potência de base 10, como ele solicitou, 144 vezes 10 elevado à sexta. Lembra que a vírgula está aqui, sofre 3, 6 deslocamentos. A alternativa correta é a letra B. Para a gente sair dessa parte, deixa eu trabalhar esse ponto aqui, e aí em seguida eu farei essas outras questões com vocês, viu? Olha o que ele fala. Deixa eu só aumentar um pouquinho o enunciado. Pronto. A NASA informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a... Os senhores vejam que está os valores em notação científica, que eles estão, né? Então, eu vou pegar o 325 mil, a vírgula está aqui, e eu farei 1, 2, 3, 4, 5. 3,25 vezes 10 na quinta. Alternativa correta, letra D. Perfeito, senhores. Não esqueçam um comentário, não esqueçam de se inscrever no canal. Se estiver pelo celular, aperta aí no botão hypar, isso me ajuda bastante. Vamos agora para mais uma bateria de exercícios um pouco mais complexos dessa parte, senhores.